Amigos, dentro daquilo que eu falei, que vou me organizar para levar mais pessoas a participarem das reuniões, e eu escolhi essa ideia, pensamentos participativos com os amigos do Dom. E eu quero que você observe e veja como é que você pode participar um pouquinho mais. Eu gostei dessa imagem porque a gente fala em energia e ela reflete um pouco de energia para a gente, e é o que a gente precisa. E eu coloco aqui uma coisa que eu gosto: juntos compomos o corpo de luz deste planeta. Então, essas nossas reuniões formam um corpo importante de luz que vai ser distribuído por aí. Nessas reflexões que eu escolhi para hoje, tem algumas expressões que eu quero que você pense antes de chegar lá para saber o que que ela significa para você. Viver a vida. Quando você ouve isso, se passa o que em sua cabeça? Viver a vida. Momento. O que que é um momento para você? Pense no momento. Felicidade. Nós já falamos disso, mas relembre para ver se a gente pode melhorar isso. Princípios. O que são princípios para você? Você tem princípios? Serenidade. O que que significa serenidade para você? Caminhos e sonhos. Então, nos pensamentos que nós vamos refletir aqui, essas palavras vão aparecer. E se você já pensou nelas, então você pode melhorá-las, tá? Então vamos ver. É, eu escolhi um pro Afonso que depois ele vai complementar. Olhe bem para isso que eu escolhi, que para mim tem aquilo que eu aprendo com o Afonso. Nunca troque o que você quer da vida pelo que você mais quer no momento. Lembre-se, momentos passam e a vida continua. Vamos ver novamente? Nunca troque o que você quer da vida pelo que você mais quer no momento. Lembre-se, momentos passam e a vida continua. Afonso, o que é que você poderia dizer disso para nós? Ok. Em primeiro lugar, eu falaria essa frase de um modo diferente. Essa frase começa numa negativa, né? Não troque o que você quer, nunca troque o que você quer, né? Então eu começaria essa frase, esse pensamento aí, dizendo que as pessoas às vezes querem coisas para a vida toda e querem coisas para aquele momento. Então preste muita atenção nessas coisas, porque momentos passam e a vida continua. E eu acho que essa frase é bastante, né, é difícil a gente, digamos, discordar disso, né? Eu acho que eu diria que todos nós aqui, a gente mais ou menos sabe que tem, né, são coisas, né, a gente coloca nossas energias em projetos duradouros da vida toda e às vezes em projetos mais passageiros, né? Momentos que passam e a vida continua. Eu esses dias, há um certo tempo já, queria dar um exemplozinho para vocês. Eu tô com, digamos, uma das coisas bastante importantes na minha vida atualmente, eu estou estudando uma série de coisas que eu nunca tinha estudado antes e coisas da minha profissão, né? Coisas técnicas da minha profissão de pesquisador e de professor. E eu estou estudando então coisas que eu nunca tinha estudado antes e há alguns meses já isso está sendo muito importante para mim. Eu mais ou menos estou considerando que esses são, né,
das coisas bastante importantes da minha vida atual é esse estudo de coisas que eu não sabia ainda. Agora, então eu tenho lido muitos livros, muitas apostilas, e agora comigo, e eu acho que com outras pessoas também, acontece uma coisa interessante. Eu, quando estou estudando coisas técnicas, assim, quando eu estou lendo um livro, uma coisa de prazer, não, mas quando eu estou estudando coisas técnicas, coisas que eu preciso, né, digamos, de alguma maneira, colocar dentro da minha consciência, eu não consigo ficar, digamos, eu vou passar 4 horas lendo um livro técnico. Eu não consigo. Tá? E eu acredito que a maior parte das pessoas também não consiga. Então vamos supor, eu consigo, digamos, uns 40 minutos, 1 hora de atenção contínua num livro, absorver aquilo tudo que está lá. Eu preciso fazer pausas. Eu preciso fazer pausas periódicas. Digamos assim, vamos supor que durante 20, 30 minutos eu consiga absorver tudo que está num livro técnico. Eu tenho que fazer uma pausa. Quer dizer, então eu digo, quer dizer, né, a minha vida seria estudar aquele negócio, mas eu não consigo o tempo todo ficar estudando aquilo. Então eu tenho que fazer pausas. Então eu tenho que ter momentos. Então, levando isso para um plano mais global, eu acho que todos nós temos os grandes objetivos da vida da gente, que devem ser os mais importantes, os principais da vida da gente. Mas a gente, por que não de vez em quando, né, dar um pouquinho de energia para os momentos que são menos importantes? Acho que os momentos menos importantes, os que passam, mas de vez em quando você pode tomar um sorvete, você pode olhar a paisagem, você pode, né, se esquecer das coisas que mais importantes e viver um pouquinho um momento, né? Então, vejam bem, eu acho que todos nós temos as coisas importantíssimas da vida da gente, mas por que não ter uns momentos também? Dar um pouquinho de energia para os momentos, aqueles que O passam. importante é não sofrer pelos momentos, lembrando que Sim, é eles. verdade. É, É. é. Mas então é mais ou menos isso daí que eu tinha preparado para falar para você aqui, né? Todos nós temos, né, momentos que passam e interesses que são os mais importantes. É isso daí. Isso aí. Valeu, Obrigado, Júlio. Afonso. Obrigado pela oportunidade. Aproveite o tempo, viva a vida. Essa é a fórmula da felicidade. Aproveite o tempo, viva a vida. Essa é a fórmula da felicidade. E aí coloquei um complementozinho aqui que diz assim: abastecer a alma com fé, o coração com amor e a vida com gratidão. Abasteça a sua alma com fé, o coração com amor e a vida com gratidão. Se a Zilma puder, eu gostaria de que ela dissesse o que isso significa para ela. Eu andei lendo um pouquinho sobre isso. Me parece que o que eu escrevi fecha exatamente com o que o Afonso falou há pouco. Eu coloquei assim: aproveitar o tempo não significa preencher cada minuto com tarefas, e sim dar significado ao que fazemos. Num pensamento seguinte, é transformar os pequenos momentos em memórias, pois tudo que deixamos para depois talvez nunca mais volte. Quando unimos duas atitudes, a de valorizar o tempo e a de viver com presença, encontramos uma felicidade que não é feita de grandes eventos, mas de consciência. E Muito eu bom. concordo inteiramente com quando se abastece a alma com fé, o coração com amor e a vida com gratidão, a gente encontra a felicidade. Obrigado, Zilma. Que bom te ouvir. Fico Obrigada. feliz. Quando nada fizer, quando nada fizer sentido, lembre-se que aqui não é casa, é caminho. Continue.
Quando nada fizer sentido, lembre-se que aqui não é casa, é caminho. Continue. Vocês devem ter visto um filme chamado Clique, com Adam Sandler. Não, Sim, ele recebe um aparelhinho e ele aperta o botão para passar. Faz muito sentido com o que a Zilma acabou de falar, né? É. E se não chegou aquilo que a gente queria, é porque não terminou, né? E no Clique, o Adam Sandler, então ele vai passando momentos, acelerando em momentos que não são tão positivos, coisas que não são legais, e quando ele vê a vida dele passa num turbilhão super rápido, e tantas coisas boas quanto as coisas negativas fazem parte da nossa vida e são aprendizados, fazem parte do caminho. Topar com pedras no caminho faz parte do caminho. Então, a gente não precisa esperar necessariamente que só aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Acontece muito mais e a gente deve vibrar com isso. Tudo na vida é questão de tempo. Aprendi que por mais difícil, um dia a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina e a vida continua. Tudo na vida é questão de tempo. Aprendi que por mais difícil, um dia a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina e a vida continua. Eu acho que eu coloquei um complemento aqui, deixa eu ver se coloquei. Ah, tá aí, ó. Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os seres humanos à felicidade. Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os seres humanos à felicidade. Bem, Júlio, eu vejo assim, pegando um gancho do Afonso, tudo na vida é uma questão de tempo. Então, eu vou falar por mim. Quando eu administro o meu tempo, eu tenho controle sobre ele. Quanto mais controle eu tenho sobre o meu tempo, eu sinto que eu não cresço. Eu sinto que falta um tempero, um complemento do acaso inserindo na minha caminhada. Então, quando eu penso que tudo na vida é uma questão de tempo, é como se eu me sentisse pressionado em realizar algo especificamente, sem permitir esse tal tempero a trazer alegria, a viver aquela questão de tempo de uma forma inusitada, de uma forma feliz. Então diz ali, aprendi que por mais difícil um dia a dor passa. Então é um amadurecimento. De repente, uma unha encravada, como uma notícia de um desemprego, como uma notícia da ausência de um ente querido, de alguma forma, o próprio tempo ele camufla, ele amadurece, a gente entende, a gente supera, a gente parte aquilo. Então, se eu for considerar essas passagens de experiências da minha vida como um dia qualquer, se eu olhar para trás, eu não terei crescido. Então, eu gosto de pensar que cada, entre aspas, cada detalhe negativo ou experiência que possa ser vivido, eu gosto de pensar, às vezes nem sempre consigo, que aquilo é um degrau que me leva no outro patamar, digamos, para entender que, difícil ou não, aquele patamar me fez crescer, me fez dar vida, me traz mais luz e conhecimento pelo que vem pela frente. A saudade é calma. Por mais que a saudade me traga calma, eu tomo muito cuidado para que a saudade nostálgica não me segure, não me ancorize dentro de uma realidade e não me deixe crescer, né? A decepção ensina, e tomo outro cuidado aqui. A decepção ligado às pessoas, ligado a tudo que acontece em minha volta, cada pessoa tem seu tamanho, tem o seu tempo, o seu passo a passo. Eu posso ir mais rápido, ela pode ir mais lento, ou aquilo que eu desejo intensamente pode não acontecer naquele momento por uma falha humana ou material, ou o próprio universo me mostrando que aquela decepção é uma pausa que eu tenho que tomar por algo novo que há de vir em forma de crescimento e experiência. E por fim, e a vida continua. Então, eu tomo também um cuidado muito grande quando eu falo a vida continua.
Porque se eu falar a vida continua, a vida vai continuar sem mim. Então eu tento fazer parte dessa vida sem ordená-la, sem comandar essa vida, sem ser o chefe dessa vida. Eu quero ser apenas mais um para contemplar tudo que tem de bonito nessa caminhada. Então tudo isso é muito relativo, mas eu tento, eu me esforço para que eu faça isso. Eu nem sempre eu consigo, mas tem me ajudado muito, Júlio. Então é o que eu gostaria de falar. A serenidade está em aceitar o que não podemos mudar e agir no que está ao nosso alcance. A serenidade está em aceitar o que não podemos mudar e agir no que está ao nosso alcance. E eu coloquei aqui uma coisa que a gente precisa programar: serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, sabedoria para distinguir uma das outras. Então eu achei isso interessante, faz a gente pensar um pouco. Veja, Júlio, essa é uma frase que eu ouvi que as pessoas do AA parece que falam isso, né? Que coragem para poder saber, sabedoria, eu imagino isso. O que eu vou dizer? Eu, apesar da idade, eu considero ainda aquela adolescente que, aborrecente, alguns falavam, que sabe que vai mudar o mundo, que vai fazer tudo. Então, serenidade é uma palavra muito difícil no meu vocabulário. Essa parte serena, tranquila. Não, eu sou ação, eu sou impulsiva, eu sou. Então, eu preciso de mais serenidade, sim. Essa eu não tenho. Então, meu vocabulário é um pouco difícil. A serenidade. Sou mais impulsiva do que serena. Então, é aqui e agora, e temos que fazer. Concordo muito com o que o Afonso falou. Eu acho que o fato da gente estar toda em sintonia, o Afonso, o João, a Zilma, indiretamente a gente pensa da mesma forma. Mas eu acho que eu posso mudar tudo, eu acho que eu posso agir tudo. Então a serenidade é complicada na minha vida. A vida também é uma consequência de como encaramos as situações ao nosso redor. A vida também é uma consequência de como encaramos as situações ao nosso redor. Então, a gente observar o meio. E eu coloquei um complementozinho que diz assim: viver é um presente que a gente desembrulha devagar. Viver é um presente que a gente desembrulha devagar. O maior bem que você pode fazer a si mesmo é seguir os seus princípios e seus sonhos. O maior bem que você pode fazer a si mesmo é seguir os seus princípios e os seus sonhos. Abasteça a alma com fé, o coração com amor e a vida com gratidão. Então, eu acho que isso tem a ver com nossos sonhos, nossos princípios, e assim é como a gente pode organizar a vida da gente. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Veja o que Henry Ford diz: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Então, a maioria das pessoas tem pensamento livre e acha que é só isso. Quer dizer, não para reflexão. Porque, vejam bem, às vezes pensar, você está planejando o que você vai fazer amanhã, né? Será que isso é pensar? Ou refletir, ou raciocinar? Então, quer dizer, a palavra pensar aí está um pouco vaga, né? O que será que ele... O que será que o Henry Ford estava pensando quando ele falou na palavra pensar? Esse pensar aí parece mais refletir. Bom, eu sei o seguinte, que a gente pegar reflexão é o trabalho mais difícil que existe. Quem assistiu televisão viu
o cara matando a esposa, passando por cima, quebrando tudo. Quer dizer, o cara não estava. Tava, um pensamento de ação, mas, quer dizer, a pessoa estava agindo sem pensar. Só que esse pensar realmente tem que ser mais para reflexão, né? Eu acho não, eu penso que isso, porque quando a gente fala acha, é porque a gente perdeu alguma coisa. Então, eu acredito nisso, que essa frase você pode fazer uma analogia com o observador e o observado. Existe a observação ativa e a observação passiva. Então, a maioria das pessoas ela faz uma observação passiva dos pensamentos que vêm como pássaros e gaivotas e vão embora e ela não se fixa. Mas quando você faz uma observação, você é um observador ativo, você presta atenção nos seus pensamentos e a partir disso é que você começa a fazer a verdadeira reflexão, porque você é um observador. Você não está sendo meramente observador passivo. E através dessa reflexão é que você começa a desenvolver o seu raciocínio e tirar conclusões sobre sua vida, conclusões sobre vários aspectos, né, que você está envolvido como observador. Mas fazer isso dá trabalho, né? Dói, né? Porque você tem que parar, pensar e você se situar no tempo e no espaço como observador e não ficar apenas sendo como se fosse um filtro em que as situações vão passando e você não, praticamente você não interage com nada. É como aquela música do Marquinhos da Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas será que deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar é você ser sempre passivo. Então isso tem consequências boas e ruins. Acho que é isso que eu podia falar. Dois aspectos, tá? Os excelentes em qualquer atividade humana, o cara quando é craque, parece que ele não, o esforço dele, ele é diferenciado, né? Não é que ele vai se esforçar mais do que os outros, é que ele consegue ter um resultado melhor. É como uma criança brincando, tá? Pensar nesse sentido, né? Que as crianças brincam, se divertem, aprendem e com a participação de todo o corpo delas. Então, quando a gente participa com todo o corpo, você não precisa necessariamente estar focando. Quando você está focando muito, quando você está tão estrangulado, teu pensamento também está estrangulado. Você cria uma energia que prende, não que solta. Então, eu não concordo muito com esse pensar, é o trabalho mais difícil que existe. Inclusive, na semana passada, nós conversávamos sobre isso, ou na semana retrasada, sobre a questão do conhecimento, sabedoria, né? A sabedoria é fácil, ela está acessível, você precisa se conectar a isso. É só um detalhe, pegando um gancho do Afonso e do Penelas, eu penso assim, pensar é o trabalho mais difícil. Existe uma forma coletiva das pessoas, dos grupos sociais, em que tudo aquilo que existe em evidência, as pessoas pensam junto. Então, o pensamento que a pessoa tem, ele é somatizado junto com as outras ideias e ideais comuns de uma sociedade. Quando a pessoa se vê obrigada a tomar uma decisão por si própria, diante de um fundamento dela, existente dela, que ela tenha que sobreviver àquela decisão em específica, ela se obriga a ter um pensamento exclusivo dela. E é a partir daí que ela começa a raciocinar e pensar. Então, segundo Penelas, se você me permite,
eu também não concordo muito com a dificuldade de pensar. Enquanto a pessoa está no coletivo, ela se sente amparada, protegida. Mas quando ela está só, exatamente como mostra essa foto aí, da pessoa sentada ali olhando ao acaso, a lua, o mundo da lua, de alguma forma, é como se ela não tivesse mais nada e mais ninguém. Agora depende dela pensar e tomar uma decisão. É assim que eu vejo tudo. Ninguém é igual a você. Só para lembrar que você é uma pessoa especial. Lembre-se de participar e eu vou estar à disposição para organizar esses papos. Cada um brilha à sua maneira e a gente, de repente, vamos poder nos ajudar cada vez mais.